Olá, 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 oitavo e nono. Meus amores, amados, queridos do meu coração. Fiquem tranquilos, façam essa prova com responsabilidade. Vou orientá-los aqui, como se fosse em sala de aula, não é? Dar uma passadinha rápida com vocês para dar uma orientada aí no que vocês têm que prestar atenção. Aqui em cima está escrito só oitavo, mas lembra que fazemos aula juntos, oitavo e nono, então esse material aqui é de matérias em comum entre oitavo e nono, tá? Meus amores, subindo aqui, eu coloquei essas instruções porque eu não estou com vocês, para vocês não terem dúvida na hora de fazer. Lembra que as nossas avaliações normalmente têm 10 questões, essa tem 10. O valor de cada questão está escrito do lado das questões, como aqui na 1, olha, questão 1, 1 ponto. Vocês já estão acostumados comigo desde o 6º ano, vocês já sabem dessas coisas todas, só para pontuar, tá? Às vezes pai e mãe tá aí do lado, né? Dá para dar uma explicadinha para eles. Ao lado da questão também tem o idioma indicado que você vai responder a questão, como sempre. Questão interpretativa sempre vai ser em português, como está orientado aqui. Leiam o texto que segue, olha, Puerto Rico, la isla preferida de Cristóbal Colón. Não vou ler o texto como a gente não faria em sala, quero que vocês leiam para saber se vocês compreendem. Respostas aqui A a D, em português, como a gente está acostumado. Vocabulário, olha, apesar de ter ficado na folha seguinte, ele é importante para auxiliar vocês, tá bem? Para o entendimento desse texto. Não tem nada de difícil para vocês compreenderem aqui, tá certo? Fiquem tranquilos aí. Não responda no idioma, outro idioma que não indicado na questão. Entenderam isso? Como sempre, porque a questão interpretativa ela precisa ser em português. Eu preciso saber se você leu e compreendeu esse texto, porque eu tenho alguém que pode identificar a resposta no texto, copiar e colar, mas não saber de verdade o que está escrito ali, não ter compreendido o sentido daquilo. Então, eu preciso, na questão 1, que vocês façam em português, como sempre. Respondam as questões com caneta azul ou preta, porque vocês podem contestar a resposta assim, não é? Provas a lápis não te dá o direito de contestar. Eu sei que vocês não têm esse costume, mas é um documento e nós já somos oitavo e nono, né, gente? Leia as questões com atenção, façam com calma, respira. Vocês vão ter até mais tempo em casa do que teriam na escola. Então, sejam só honestos consigo mesmo. Não saiam consultando por aí. Eu preciso que você meça o seu grau de conhecimento. O que você aprendeu e o que você não aprendeu. Porque caso aconteça de alguma coisa estar ainda sem uma compreensão total, a gente retoma isso quando a gente se vê de novo na escola, tá? Questão 2, muito simples, valendo 1 ponto. Tenho as figuras aqui de 1 a 5. Coloque o nome correspondente ao número, o nome do meio de transporte. Por isso, gente, não vamos trapacear, não é? O que eu estou lembrando aqui? Como que são o nome desses meios de transporte? Por favor, se testem aí, tá bem? Questão 3, na nossa revisão de agora há pouco, a gente estava falando sobre essas palavrinhas aqui, ó. Você vai procurar no caça-palavras, em espanhol é até sopa de letras. Aqui na sopa de letras, você vai procurar 10 palavrinhas ou expressões, porque pode ser mais de uma palavra junto, não é? Tem uma coisinha aí que tem mais de uma palavra junta. Você vai procurar, então, 10 palavras ou expressões que são relacionadas ao tema hospedaje e visitación. Meios de transporte está na questão 2. Hospedaje e visitación, aqueles nomezinhos que a gente trabalhou, eles estão aqui dentro. Separa, acha no seu caça-palavras, mas olha só, não escreva só aqui. Eu quero saber se você identificou aqui essas palavras, tá? Não vai lá no seu material, consulta as palavras e coloca aqui hospedaje e visitación. Procura aqui dentro, marca elas. Por exemplo, é aqui, marca aqui, tá certo? Acho que nós até achamos uma, hein? Não conta para ninguém, não. Então, vamos lá, ó. Mas depois você vai classificar para mim. Dessas palavras, escreve 5 que são hospedajes. Opa, acho que aqui ficou uma escondida. Ficou, olha.
desconfigurou. Se a sua desconfigurou, eu coloco o número 5 embaixo, tá? Se na impressão lá, aqui eu passei do meu computador, o arquivo para o computador do meu filho, que é onde eu faço a gravação de áudio, porque o meu computador novo do jeito que é, gente, o microfone não funciona, nem a câmera. Então, eu gravo no computador do meu filho. Quando eu passei o arquivo de lá para cá, desconfigurou, tá vendo? Pode ser que da escola desconfigurou também. Se não tiver o número 5 embaixo, coloquem um 5 à mão aí, mas coloquem 5 locais de visitação, tá certo? Já que são 10, são 5 de cada um, tá bem? Não tem aperto nisso, não. Olha aí como desconfigurou para mim aqui, tá vendo? De um computador para outro, pode acontecer isso se a pessoa não viu. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Um caça-palavra, desculpa, uma cruzadinha, né? Tomara que no de vocês não ficou assim, gente. Pelo amor de Deus, não me fala isso. Olha só, ele tinha que ter ficado assim. Eita, deixa eu fazer assim, deixa eu diminuir o tamanho do meu desenho. Olha que trabalheira, né? Galera. Deixa eu tentar trazê-lo para cá. Que negocinho é esse? Ô, gente, desculpa aí, viu? Deixa eu acertar aqui assim, ó. Com um jeitinho tudo vai, né? Pronto. Aí ficou melhorzinho. Olha só. Você tem aqui os desenhos. Acho que vocês até já viram essa questão aí em algum momento, né? Acho que lá no 6º ano. Esse desenho apareceu em algum lugar, se eu não me engano. Você tem aqui os desenhos 1, 2, 3 e 4. Coloque nas respectivas coluninhas aqui. Número 1, que estação é. Número 2 aqui, que estação é. 4 aqui. 3 aqui. Nominho das estações. Caso você se enrolasse, não tinha problema nenhum. Era só escrever aqui que estação é essa no 1, que estação é essa no 2, no 4 e no 3, tá? Se desconfigurou, não tem problema. Mas acho que eles me avisariam, né? É porque eu tenho uma versão mais antiga do Word do que Enzo tem aqui no computador deles. Perdão. Aqui, meus amores, na questão 5, eu tenho um pedaço de uma tirinha da Mafalda. Não vou ler para não dar dica nenhuma. A Mafalda, a mãe pergunta uma coisa, e isso, perguntando isso e isso. A Mafalda vai dar uma resposta para ela aqui. O que eu quero de vocês? Vocês podem responder, eu deixei aqui em aberto, ó. Pode responder em português ou em espanhol, como vocês quiserem, tá? Eu estou me referindo à letra A, lógico, né? Porque eu coloquei aqui em português e aqui é em espanhol, tá certo? A Mafalda disse que queria saber como é sentir-se sexy. Tá certo? Aqui a fala dela remete a isso. Mafalda disse que queria saber como é sentir-se sexy. A pergunta é essa, 8º e 9º. Qual recurso o autor utiliza na tira para demonstrar isso? É muito mais fácil você responder em português, por isso que eu deixo. Você pode responder em espanhol se quiser, mas é muito mais fácil você responder em português. O que nessa charge o autor demonstra para comprovar essa fala da Mafalda? O que a imagem mostra para a gente que comprova essa vontade que a Mafalda tem de sentir-se sexy? Tá certo? Tem alguns recursos aí. É mais de um ponto que o autor nos mostra. Lembra que tirinha é um texto muito mais complexo do que a gente às vezes imagina, porque ele trabalha escrita e imagem. Obviamente, vocês têm que associar as duas coisas, tá bem? Lembra que não vai poder ficar me perguntando toda hora isso. Então, lembra disso. Já dei a dica, olha. Tirinha é texto, é um tipo de texto que ele tem escrita e imagem. Os dois trabalham juntos. Não se esqueçam disso para responder a letra A. A B é muito simples. Eu quero que você retire um verbo em pretérito imperfeito que está aqui em espanhol, na tirinha em algum lugar. Escreva um verbo em pretérito imperfeito aqui, tá bem? Lembra que você tem tabelas para consultar naquela listinha que eu deixei, tá? Não consultem a atividade, mas a tabela de verbos, se necessário, fiquem à vontade. Pode consultar sim, tá bom? A 6 responda...
A6 responde em espanhol valendo 1 ponto. É justamente você preencher as questões de A E, conjugando o verbo em pretérito imperfeito. Qual a dificuldade que eu coloquei aqui? Oitavo e nono. Sexto não. Olha só. Letra A. Desde hace muitos anos, os ambientalistas já nos... Eu coloquei 3 opções de verbo, como a gente já fez atividade. Só uma dessas opções preenche este campo. Qual é a opção correta? Lhe amar, tener ou poder? Escolha a opção correta, conjugue em pretérito imperfeito e escreva aqui. Assim será B, C, D e E. Sempre vocês terão 3 opções. Escolha a correta, conjugue em pretérito perfeito e preencha os espaços de acordo com o que está pedindo. Coloquei uma observação aqui de que anotar-me, para quem não lembra ou não sabe, é inscrever-me, tá aqui embaixo, ó. A pessoa está se inscrevendo para alguma coisa, se inscrevendo para um concurso, se inscrevendo para uma aula, alguma coisa assim, tá bem? Como a gente falou de festas nas nossas primeiras atividades na escola, eu trouxe um textinho aqui na questão 7, responda em espanhol valendo 1 ponto, um textinho sobre a festa de San Fermín. Não vou ler, não vou dar dicas. Encierro San Fermín, é esta festa de San Fermín. Coloquei até uma imagem aqui do lado para vocês lembrarem que a festa de San Fermín é aquela que as pessoas vestem com umas roupinhas, vão para as ruas, soltam os touros e ele sai correndo atrás de todo mundo, tá certo? O que eu peço aqui, perdão, para você circular os verbos que estão conjugados em pretérito perfeito, não imperfeito, tá? Oitavo e nono, circula o que tiver em pretérito perfeito. Lembra, não é para você sair circulando o texto inteiro, não, tá certo? Circula só o que é pretérito perfeito. Se circular mais, a gente vai ter que descontar isso daí, porque eu vou entender que você não entendeu o que é verbo em pretérito perfeito. Combinado? Já estamos finalizando. Questão 8, eu quero que você forme o particípio dos verbos. Mesma coisa da atividade de revisão. Aqui estão os verbos no infinitivo, forme o pretérito perfeito deles na frente de cada um, segundo o indicado. Tá bem? 9, você tem um texto diferente de frases, mas não tem mistério nenhum. Cada parte do texto é uma frase. Você vai ler essas frases, vai identificar o sujeito aqui. Vocês são ótimos nisso, vocês são oitavo e nono, não são mais criancinhas. Veja quem é o sujeito de cada sentença. Os verbos indicados estão entre parênteses. Transforma esse verbo em pretérito perfeito. Só vou dar a dica, que é de ouro. Pretérito perfeito é um verbo composto, né, gente? Então, esse aqui é o verbo principal. Veja quem é o sujeito da sua frase, não vou ler, do seu texto. Conjugue aqui em pretérito perfeito de acordo com o sujeito que aparece. Continue lendo o texto até chegar no outro ponto onde tem o próximo verbo que você vai conjugar. Se o sujeito não mudou, ele é o mesmo que você conjugou aqui em cima, mas observe se o sujeito vai mudando no decorrer do texto, tá certo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Questão 10. Muito simples. Falsos cognatos. Coloquei o falso cognato aqui, enumerado de 1 a 5. Enumere a outra coluna de acordo com a sua tradução para o português que está nesta coluna. Está bem? Questão 11 finalizou. Mais falsos amigos. E agora eu coloquei em forma de imagem, ó. As imagens estão aqui, eu tenho as opções aqui em cima. Qual imagem corresponde a esses falsos amigos que estão aí? Coloque aqui dentro do quadrinho, segundo a imagem e o nome deles. Eu tenho a opção seta, vaso, copas. Seta, vaso, tapas, copa e taça, tá? Seta, vaso, tapas, copa, taça. Quem é cada um nessas imagens? Simples, simples, né? Amores, façam com calma, com carinho, com atenção e com responsabilidade. Não tem mistério nenhum. Vocês são turmas
absolutamente incríveis, têm conhecimento suficiente para fazer essa avaliação e tirar o 10 que é merecido aí, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo e fiquem com Deus. Até mais.